Olá, bom dia a todas e todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que vão passar esse dia conosco aqui na primeira jornada de clínica e pesquisa sobre o bebê do Instituto Langage. Para mim é um prazer poder coordenar essa atividade aqui do Instituto Langage com toda a equipe do Grupo de Trabalhos de Bebês. O Instituto Langage tem uma formação em psicanálise com vários grupos de trabalho e um dos grupos de trabalho é esse que hoje se apresenta aqui, que trabalha a questão da clínica. Nós temos uma clínica aqui no Instituto Langage que acolhe bebês e seus pais, e também temos produções científicas em torno do bebê. Então, essa é a ideia da jornada de hoje, é de apresentar o nosso trabalho, os trabalhos que eu tenho coordenado, supervisionado aqui no Instituto Langage, e além desses trabalhos produzidos aqui no Instituto Langage, trabalhos de mestrandos e doutorandos meus, que defenderam recentemente ou dissertação de mestrado ou tese de doutorado sobre o tema bebê, ou na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Medicina, ou aqui na Universidade de Paris 7, no Departamento de Psicanálise Clínica. Então, nós vamos ter 4 mesas redondas, com apresentações de trabalhos, coordenadas por grandes parceiros nossos. A primeira é coordenada por Betânia Parisi, professora da Faculdade de Música da UFMG, a quem eu já agradeço a presença aqui. A Ludmila Tavares Coster Colim, que também já está presente aqui, coordena a nossa segunda mesa também, grande parceira, sempre conosco, agradeço, já está por aqui. Em seguida, a terceira mesa é coordenada por Gláucia Galvão, também lá de Minas Gerais, também grande parceira aqui do Instituto Langage, então agradeço, Gláucia já está presente aqui também. E a última mesa vai ser coordenada por mim, porque o professor Galton Vasconcelos teve um problema aí agora de manhã e eu assumo a coordenação dessa mesa. Os trabalhos a serem apresentados já estão todos lá no programa, vocês têm acesso ao programa lá no Instagram, a gente também vai disponibilizando aqui de tempos em tempos na tela. Nós vamos seguir exatamente a ordem do programa para que vocês possam circular. A gente sabe que sábado, né, as pessoas têm outras atividades também, então fiquem à vontade aí. Nós vamos manter a ordem dos trabalhos e o tempo de apresentação. Cada trabalho tem 20 minutos para ser apresentado, para que seja possível ter uma discussão no final de cada mesa. Então, essa vai ser a nossa estrutura. Antes de passar a palavra, então, ao coordenador da primeira mesa, eu queria apenas destacar que, para mim, é importantíssimo essa ideia de ver de forma complementar pesquisa e clínica, né? Então, é algo que a gente realmente coloca em evidência aqui no Instituto Langage, a importância de fazermos produções científicas, a importância da pesquisa e o efeito, inclusive, dessas pesquisas na clínica do bebê com seus cuidadores, né? Durante o dia a gente vai vendo as evidências aí da importância deste trabalho conjunto entre clínica e pesquisa. Então, boas-vindas a todos, espero que tenhamos um ótimo dia de trabalho, muito produtivo, e estaremos aqui juntos até às 15 horas. Muito obrigada. Passo a palavra, então, à coordenadora da primeira mesa, a professora Betânia Parisi. Muito obrigada, Betânia, de estar aqui conosco. É sempre uma alegria, né, participar dos eventos do Langage. Eu sou da escola de música, mas já tem tanto tempo, né, que eu e a Érica trabalhamos juntas, que eu já me sinto assim, um pouco psicanalista. Que bom! E eu sou fascinada com a psicanálise e com os bebês, né? Então, nós temos hoje uma mesa muito interessante, com 3 trabalhos muito assim atuais, né, que lidam com a questão do bebê na pandemia. Eu acho que é uma questão que todos nós estamos lidando com isso, né? Na escola de música a gente lida com essa questão da pedagogia da música, né? E com uma pesquisa também, como a Érica disse, como a pesquisa nutre a nossa forma de ensinar música para os bebês, né? A nossa forma de lidar com os bebês na sala de aula e na tela, porque é uma coisa inédita, bebê e tela, né? Os adultos
já estavam mais acostumados com a tela, em trocar informações e atividades, tendo uma tela em frente. Mas bebês, isso é uma coisa nova, a pedagogia dos bebês online está sendo assim uma questão muito debatida também por nós, né? Então, nós vamos começar aqui, já que a nossa questão é a questão, lida com essa questão da tela, das tecnologias envolvendo os bebês, nós temos 3 trabalhos, um trabalho da Denise Bessa, um da Valesca Mendes e um da Kátia Reis. E nós vamos começar com a Denise Bessa, que vai apresentar o trabalho O Impacto das Novas Tecnologias na Constituição Subjetiva da Criança. E eu vou ler aqui, a Denise está aí? Ah, já está aí, olha, que esperteza. Eu vou ler aqui um breve currículo da Denise, só para situá-la, né? Com o público aí de uma forma bem rapidinha aqui. A Denise Bessa, ela é psicanalista, membro da formação do Instituto Langage, ela é formada no diploma universitário na Universidade de Paris, e ela é coordenadora da Clínica de Bebês 0 a 3 anos da Unimed em Franca. E o texto dela é esse que está aí, né, já na tela, o impacto das novas tecnologias na constituição subjetiva das crianças. Denise, você tem 20 minutos para apresentar o seu trabalho, tá certo? A palavra está com você. Ok, obrigada, bom dia a todos. Então, vou começar. A proposta deste trabalho, só um minuto que eu não estou vendo aqui. Vou deixar assim. Vamos lá. A proposta deste trabalho é questionar o impacto do uso das novas tecnologias na constituição subjetiva da criança. Não é raro encontrarmos artigos, livros escritos por psicanalistas que tratam das intoxicações eletrônicas ou dos efeitos deletérios que a exposição aos tablets, iPads, iPhones e televisores, as telas, teriam no processo de constituição do sujeito. Circula-se também na cultura uma ideia de que os usos das redes sociais e dos eletrônicos trazem prejuízos ao sujeito. O livro recém-lançado pelo neurocientista francês Desmourguet é um exemplo disso. Ele relata que, pela primeira vez na história, a geração digital tem QI menor do que os próprios pais, mesmo que ele destaque que outros agentes possam estar presentes nessa baixa, que não se pode afirmar ao certo qual é o fator responsável por isso e não coloque uma ressalva sobre o método utilizado para fazer a medida do QI, que está em descompasso com esta nova realidade. Infelizmente, ainda não é possível determinar o papel específico de cada fator, incluindo, por exemplo, a poluição, especialmente a exposição precoce a pesticidas ou a exposição às telas. As críticas às novas tecnologias não são recentes. Nota-se uma certa resistência em aceitar e compreender as novas possibilidades que os progressos científicos podem trazer, apoiados numa certa nostalgia que evoca o tempo passado como melhor. Freud, por exemplo, em 1930, diz que, abre aspas, não havendo estradas de ferro para vencer as distâncias, o filho jamais deixaria a cidade natal. Não seria necessário o telefone para ouvir-lhe a voz. Ou seja, o trem e o telefone produziram um sofrimento e um malefício à cultura e às relações humanas. Essa ideia é bem ilustrada no filme de Woody Allen, Meia-Noite em Paris, evidenciando a insatisfação do personagem principal com seu tempo atual, ao comparar a deslumbrante Paris dos anos 20, idealizada, com a medíocre e frustrada época em que vivemos, para ilustrar o pensamento dos que só acham conforto no passado. Essa ideia, antes é que era bom, presente nos 2 exemplos, é título do livro de Michel Serres, que faz justamente a crítica ao que ele diz ser uma tendência contemporânea à nostalgia. A OMS, Organização Mundial da Saúde, fez em 2020 recomendações que desencorajam a utilização daquilo que chamam de sedentary screen time, tempo de tela sedentário,
colocando a tela no campo da inatividade, pressupondo um sujeito sedentário e passivo diante dela. Eles não recomendam a exposição às telas para crianças de até 2 anos de idade, e o tempo de tela após essa idade deveria ser ajustado de acordo com a fase do desenvolvimento da criança. Eles encorajam as atividades sedentárias que envolvam leituras e narração de histórias, preferencialmente. Houve certa ressonância positiva entre alguns profissionais que apostam na diminuição do uso dos eletrônicos com essas novas diretrizes, como afirmou Feliciano. Foi com alívio que nós, psicanalistas dedicados à primeiríssima infância, recebemos as recomendações da OMS. Nessa mesma direção, encontramos argumentos semelhantes aos que temem os novos hábitos digitais, ao dizer que o tempo dedicado às janelas virtuais privaria a criança da interatividade, do contato com outras crianças, do tempo de contemplação, da evocação, das vivências e do alinhavo do pensamento necessário para o tecer e o saber fazer da vida, Jerusalinski. Nesse mesmo raciocínio, a autora diz que as telas fazem dos bebês e das crianças espectadores de uma cena que as mantém passivas e absortas, Jerusalinski, o que nos permite questionar qual o sentido dessas afirmações, em que as telas não permitem a possibilidade de interatividade, interlocução ou trocas possíveis. Estes autores acreditam que a criança somente recebe informações, como afirma Tisserand, quando está frente a um outro encarnado, ao colocar entre, abre aspas, entre os 6 meses e os 2 anos de idade, a única interação possível passa pelo cara a cara, olhar a criança, falar com ela, fazer ruídos com a boca e mímicas, eis o que a mobiliza e regozija. Porém, o avanço científico permite que saibamos que o bebê nasce com capacidades e saberes, que ele não é resultado direto e simples da ação do outro ou do investimento materno. Ele participa ativamente do seu processo de constituição psíquica, nas trocas complexas com seu entorno, parlato Elvira. Deste modo, podemos, no que concerne ao bebê, nos desvencilhar de um olhar que vê a sua constituição sendo feita de fora para dentro, para reconhecermos, então, o papel determinante que ele tem na sua própria constituição psíquica, mesmo na mais tenra idade, Parlato Oliveira. Além disso, penso que é um grande equívoco considerar que as telas poderiam substituir o lugar do cuidador na relação com o bebê, como já advertiu Jerusalinski, estar diante de uma curiosa cultura que se poupa o esforço de transmitir a lógica em que ela funciona, substituindo esse trabalho pela oferta de um artefato capaz ele mesmo de efetuá-la, é arriscado. No entanto, isso é diferente de dizer que não há possibilidade de interlocução no modo digital, ou que, abre aspas, Oi? No entanto, isso é diferente de... Ok. No entanto, isso é diferente de dizer que não há possibilidade de interlocução no modo digital, ou que, abre aspas, a relação com as telas deixa o corpo de fora, tanto o corpo do bebê, da criança, quanto o corpo dos outros humanos, Bernardino. Haja visto que foi através das telas digitais que demos continuidade aos atendimentos dos bebês e das pequenas crianças na pandemia, no qual realizamos muitas trocas prazerosas com estes bebês e crianças e vimos muitas delas instaurando o terceiro tempo do circuito pulsional, sem a presença encarnada do analista. E não nos esqueçamos que é por meio da virtualidade que muitas dessas crianças mantêm relações com os familiares neste novo cenário, com ou sem Covid-19. Nota-se que há, por parte de muitos psicanalistas, uma preocupação com a construção do corpo do bebê despedaçado e sua imagem em risco de fracassar frente à imobilidade na sideração na qual eles seriam tomados diante das telas. Este paradigma atribui a responsabilidade ao outro em libidinizar o corpo do bebê, abre aspas, e que geralmente é a mãe, dedica-lhe sentimentos que se originam de sua própria vida sexual, acaricia, beija e embala a criança. Claramente a toma como substituto de um objeto sexual completo, Freud. E é somente na medida em que a ação do outro satisfaz, tirando do estado de desamparo, que seria possível sua integridade como uma unidade. Entretanto, Parlato, em 2021, nos aponta para uma outra leitura, com amparo nas pesquisas recentes com o bebê, ao dizer que a integração do corpo acontece a partir da propriocepção. Mesmo antes do bebê vir ao mundo aéreo, o reconhecimento de si e do corpo integrado não é o mesmo que o reconhecimento da imagem no espelho.
A autora transforma o bebê objeto encapsulado na sua imaturidade física e mental em um bebê ativo, que através dos sistemas complexos, proprioceptivos, sinestésicos, auditivos, gustativos, táteis e também visuais, está construindo seu esquema corporal e a consciência de si desde muito cedo. Parlato Oliveira. Saímos de uma superdeterminação do corpo do bebê a partir do outro para pensar a singularidade do bebê na construção de si e da sua imagem. Considerando a linguagem multimodal do bebê, ele é capaz de interpretar aquilo que o cerca, a seu modo. Abre aspas, quando o bebê interpreta, ele o faz organizando a sua subjetividade. Dela resulta sua singularidade. Parlato Oliveira. Posto isso, não podemos mais dizer que as crianças pequenas estariam sideradas ou inertes frente à televisão, celular, sem possibilidade de interpretar e construir algo novo a partir das informações que estão acessando. Abre aspas, para uma criança, tudo é linguagem significativa, tudo que se passa à sua volta e que ela observa. Ele reflete sobre essas coisas, doutor. Além de que temos uma enorme variedade... Pulou. Calma aí. Só um minuto. Deu errado. Foi para o final. Deixa eu voltar. Aqui mesmo. Perfeito. Desculpa. Além de que temos uma enorme variedade de jogos, aplicativos atualmente, que demandam da criança uma postura ativa, interativa e construtiva. E ainda existem os games, que proporcionam momentos de interação com outros colegas do jogo e que exigem raciocínio lógico, matemático e espacial. Com a crise sanitária, que perdura há mais de um ano, as redes virtuais são, ainda para muitas pessoas, uma janela possível e importante de comunicação com o mundo. Na reportagem Viva as Telas, cujo foco são os adolescentes, a hiperconexão é vista como um modo possível de aprendizagem, de socialização e de criatividade. Ela traz como os adolescentes souberam transformar a situação de isolamento social atual em conteúdo para as redes no TikTok, YouTube, Instagram e em novas descobertas, usando essa ferramenta digital para construir narrativas e possibilidades simbólicas para lidar com a situação pandêmica. Também é importante pensar que essa geração nasce com toda essa tecnologia disponível, não sendo em nada surpreendente que eles a utilizem com mais agilidade que os sujeitos nascidos em um período anterior a esta realidade tecnológica. Essa situação pode ser representada num trecho clínico, no qual uma analisante de 8 anos, num atendimento virtual, sugere o jogo do Stop, certa de que também jogaríamos online pelo aplicativo do qual ela faz uso regularmente. Para ela era impensável jogarmos com papel e caneta, ficando evidente um conflito geracional no qual, para a analista, era muito simples utilizar a folha em branco. Por que então jogar um jogo junto com as crianças no tablet, no celular, seria ruim para elas? Porque brincar de stop no celular é pior do que brincar no papel? Outro exemplo clínico que ilustra a ideia de que o impasse não são as telas é o desse pequeno analisante de 2 anos. Ele conta com um belo quintal espaçoso, rodeado de plantas, brinquedos de madeira, não sofreu exposição a telas e, a despeito de tudo, João escolheu se identificar com os gatos presentes na sua casa. Foi com eles que João estabeleceu uma relação afetiva. Ele os procura, acha a graça do rabo que o escapa quando ele vai ao seu encontro, dá beijinhos no nariz do gato e ganha algumas lambidas de volta, se regozijando com o prazer estabelecido na relação. No primeiro encontro, a mãe já anuncia um impasse na relação com seu filho ao dizer: ele não fala, mas mia. Ou seja, mesmo com todo o ambiente idealmente favorável, João interpreta a partir da sua singularidade aquilo que o outro lhe ofereceu, escolhendo passar muito do seu tempo atrás desses gatos, fazendo como eles, produzindo sons que se assemelham a miados, ao invés de produzir palavras.
Este contra-exemplo desse extrato clínico nos permite pensar que cada bebê é capaz de saber fazer com aquilo que lhe é ofertado pelas condições do seu entorno e por sua biologia, que a percepção do bebê soma-se à sua capacidade de interpretação destas percepções que juntas constituirão os pontos de suporte da construção e de suas capacidades, Parlato Oliveira. Não se trata apenas do que oferecemos à criança, mas como ela mesma tece suas impressões sobre o mundo à sua volta, interpretando as informações para compor um saber. Logo, a solução dos autores em questão, como a retirada ou a diminuição do tempo frente à tela, de acordo com a idade ou a mudança de oferta, não levam em consideração a singularidade de cada criança. É necessário entender que as telas, muito embora possam ser usadas para acalmar, silenciar e também distrair as crianças, são os adultos responsáveis que estão proporcionando o uso dos dispositivos desta forma para a criança, em detrimento de outra. É importante que haja reflexão a respeito de como utilizar essas novas tecnologias e introduzi-las na rotina das crianças. Se uma criança passa muito tempo sem um adulto disponível, ela pode articular seu sistema de expressão da linguagem de outra forma, que não seja o que se passa pelo uso de palavras. Assim, tomemos cuidado ao utilizar expressões como autismo virtual e ao fazer afirmações que mostram não ser surpreendente que cada vez mais crianças venham recebendo o diagnóstico de autismo nos tempos dos objetos virtuais, Bernardino, sem colocar em questão que este aumento tem uma relação direta com as mudanças dos critérios diagnósticos. Essa tessitura de relações causais diretas entre falhas na constituição psíquica do bebê e o uso das novas tecnologias desconsidera o sujeito e o que sabemos sobre o autismo atualmente. Como, por exemplo, afirmou San Jorge, 2017, que bebês a risco de autismo já apresentam no primeiro semestre de vida a ausência de comportamentos intersubjetivos, se viram menos em direção ao outro, olham, sorriem e vocalizam menos para o outro. Há um sujeito que também é responsável por interpretar aquilo que lhe é oferecido, e alguns desses sujeitos poderão ter mais dificuldades na relação com o outro. E mesmo que não haja telas no seu entorno, encontramos impasses na Constituição, tornando pertinente pensar que, para além de culpabilizar as tecnologias, devemos prestar mais atenção aos pequenos sujeitos que nos falam da sua complexidade de forma multimodal e organizam seu sistema de linguagem de forma singular. Certamente, as novas tecnologias podem ser utilizadas em favor da criança. Foi através do suporte de tecnologias de comunicação virtual que inúmeros alunos tiveram acesso às escolas na pandemia, que familiares puderam se encontrar e, segundo Capular de Pereira, do ponto de vista clínico e político, abriu-se um caminho para uma prática mais direta, barata e acessível, ligando sem intermediários institucionais o suposto psicanalista e o eventual analisante. Eles acrescentam que, bem aproveitada, essa nova realidade pode tornar possível alguma forma de escuta e de intervenção psicanalítica a uma vasta camada da população, que, por limitações econômicas, geográficas ou políticas, jamais teriam acesso a elas nas condições atuais. Laurent Motron reitera essa ideia, afirmando que as telas têm efeitos positivos para os autistas não verbais, justamente invertendo a lógica que nos deparamos na psicanálise e colocando as telas como fonte importante pela qual essas crianças podem alimentar a sua inteligência. Os autistas aprendem a linguagem primeiro passando pela escrita e essencialmente a partir da tela. As telas, para mim, são o meio pelo qual os autistas podem se expor ao material complexo não verbal. Por fim, dizer que a exposição às telas é responsável pela geração digital ter QI menor do que os próprios pais, perturbar sua constituição psíquica ou afastá-los do convívio social é olhar de forma estreita e parcial para uma transformação cultural que deve ser analisada na sua complexidade. Tanto quanto voltar-se para o passado num tempo suposto melhor para dizer que isso não aconteceria, não impulsiona em nada a resolução das questões, além de se tratar apenas de uma suposição, dado que os problemas de desenvolvimento datam de antes do advento das telas. Nós estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos, Schwab. É possível aproveitar essa transformação e utilizá-la para construir novas possibilidades na clínica psicanalítica, usando-a como suporte para novas formas de construção de saber e conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Denise. Faltou dizer que a Denise também é membro da Associação Narcose DBB.
né? Como é também a Valesca Mendes, que é a próxima que vai apresentar o seu trabalho. A Valesca está aí? Sim, estou aqui, Betânia. Oi, Bom Valesca. dia. Bom dia. Só confirmando, né, para todos os presentes, que após a terceira apresentação, que será da Kátia, haverá um tempinho para a gente conversar, né, sobre os trabalhos. Valesca, bom dia para você. A Valesca é formada em psicologia pela Unic, em Cuiabá, em 2005, e atua na clínica com crianças e adolescentes. Em 2018, ela conheceu o trabalho do Instituto Langage e atualmente participa da formação permanente pelo Instituto Langage, e ela também é membro da Associação Lacose de Bebê. Então, a palavra está com você, Denise. Você tem 20 minutos para expor o seu trabalho. Tá. Eu não vou compartilhar a tela e eu vou ler o meu trabalho, tá? Ótimo. Os bebês frente à pandemia. Em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade fundamental, cujo desconhecimento mata inúmeras ideias e planos esplêndidos. Há de que no momento em que nos comprometemos definitivamente, a providência move-se também. Toda uma corrente de acontecimentos brota da decisão, fazendo surgir a nosso favor toda sorte de incidentes, encontros e assistência material, que nenhum homem sonharia que viesse em sua direção. O que quer que você possa fazer, ou sonhe que possa, faça. Coragem contém genialidade, poder e magia. Comece agora. John Goode, 1749-1832. Com o advento da pandemia, que começou em dezembro de 2019, a população mundial adoece. E, a princípio, são os idosos que sofrem diante da doença pandêmica, com sequelas graves e muitos casos de morte. Com a mutação do vírus, ocorre o avanço da doença para pessoas adultas e jovens, colocando um número ainda maior de pessoas contaminadas. Dentro desse grupo de adultos e jovens estão as grávidas e puérperas, com sintomas de Covid-19, que têm maior risco de desenvolver a forma grave da doença em comparação a adultos da mesma idade. No Brasil, não é incomum nos depararmos com tristes notícias de mães que morreram após o parto, devido a complicações pelo quadro de Covid-19. Conforme os dados apresentados no site Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19, de acordo com a atualização do painel de 15 de abril de 1921, desde o início da pandemia, já foram registrados 9.985 casos por Covid-19 em gestantes e puérperas. Segundo os dados do Observatório Brasileiro de Covid-19, o aumento da taxa de mortalidade materna de mulheres com Covid foi de 145% por semana, comparado com os dados de 2020. A partir de notícias de famílias enlutadas, que apresentam um bebê órfão devido à pandemia, começamos a pensar e discutir como seria o impacto e riscos na vida desse bebê, recém-nascido sem sua mãe. Para Gesser, 2020, a interrogação que se coloca é que um luto, entre outros momentos particulares, será que não teria repercussão na vida psíquica do feto, nas suas relações no seu futuro? O luto poderia eventualmente traduzir-se em sintomas após o nascimento. Vejamos o quanto é importante decifrar o sentido na narrativa que nos fazem os pais ou o cuidador sobre o período pré-natal e seus imprevistos, comenta Miriam Gesser. Nessa direção, o objetivo desse trabalho é desenvolver práticas e intervenção psicanalítica que viabilizem uma escuta analítica, se assim for, demanda do sujeito bebê. Os psicanalistas devem escutar a demanda como um pedido por parte da criança, onde sua história seja colocada em palavras. Assim, os psicanalistas podem, por vezes, conseguir estabelecer uma relação entre certos sintomas expressos por um bebê
e algum acontecimento ocorrido ao longo de sua vida pré-natal. Para Parlato Oliveira, 2019, o bebê nasce com capacidades que lhe são proporcionadas pela sua constituição, que faz com que ele seja dotado de particularidades físicas e seja um ser único. Mas dessa condição ele fará sua singularidade, constituirá seu ser a partir da interpretação de tudo que se apresenta para ele, de forma intencional motivada ou apenas como elementos dispostos em seu horizonte perceptual. Em estudos e pesquisas realizados através de filmagem e outros recursos, prova-se que o bebê apresenta capacidade para perceber o mundo com as suas sensações, sentimentos e escolhas. E colocar os acontecimentos em palavras para o bebê é apostar nesse sujeito, que pode superar as dificuldades e retornar à sua evolução. A pediatra e psicanalista francesa doutor despertou em alguns psicanalistas da atualidade a discussão a respeito das competências do bebê, fazendo surgir uma clínica direcionada a eles, embora existam críticas à clínica com bebês, pelo fato deles não se expressarem verbalmente, ou seja, o bebê constrói e sustenta sistemas multimodais perceptivos e expressivos, não se restringindo à língua oral, ainda em construção, mas faz uso de gestos, de sons e movimentos corporais, segundo Trevart, 2019. O que para os psicanalistas que buscam a associação livre como técnica apresentada por Freud como única forma de escuta clínica, argumento que a clínica com bebê e crianças pequenas estaria inconsistente para o trabalho analítico. Quando pensamos que o bebê é um ser ativo, não podemos cair no engodo de que todas as pessoas nascem sem conhecimento. A mente, inicialmente como uma folha em branco, e todo o processo de conhecer, do saber e do agir é aprendido através da experiência, como diz o filósofo inglês John Locke, detalhado em seu livro de 1690. E ainda que o bebê não se constitui sujeito singular e único dentro de uma perspectiva psicanalítica. O bebê, para Trevart, 2019, é uma criatura inventiva, criador de sentidos e de interações com os outros, através de gestos, de expressões faciais, às vezes pela voz, mesmo se ele ainda não fala a língua. Com o aumento de bebês órfãos numa situação de pandemia, diante da ausência materna, como sujeitos únicos que sabem, que percebem e são ativos, qual será o posicionamento da psicanálise frente à hipótese de sofrimento psíquico desses bebês, senão de escutá-los? Sujeitos que se fazem em sua singularidade, que nós, psicanalistas, vamos descobrindo na prática que os instantes mais preciosos nos atendimentos são aqueles em que conseguimos ler uma abertura entre enunciado e enunciação, que se passa entre o que os cuidadores falam e o que o bebê mostra, como um ponto de capitonagem, Fernandes, 2010. Por que não escutá-los? Na clínica psicanalítica com bebês, devemos pensar o que se diz a esse bebê, e o como se diz ou se realmente diz, pois tudo faz parte da inter-relação de circunstâncias que acompanham as situações da vida do bebê. Como e quem vai contar ao bebê a situação que atravessa a sua história? Ou como serão os efeitos do não dito na constituição desse sujeito bebê, que passa pelas estatísticas dos filhos órfãos, resultado de uma pandemia. Atualmente, psicanalistas estão dispostos a escutarem a demanda do bebê, como um pedido por parte desse bebê, não apenas um pedido por parte dos pais ou cuidadores. Assim, os psicanalistas na clínica com bebês também reconhecem esse outro como um analisante, não alguém que está passivo, mas que leve esse sujeito a produzir análise e, com isso, conseguir estabelecer uma relação entre certos sintomas expressos e alguns acontecimentos ocorridos em sua vida pré-natal, pós-natal e ao longo da vida. Hoje, através do conhecimento da vida intraútero, com o avanço tecnológico como a ultrassonografia nos exames pré-natais, o aprimoramento do microscópio eletrônico, a fotografia intrauterina
e outras ferramentas da tecnologia, o estudo sobre a constituição do sujeito, sabemos que o feto possui vários saberes. O feto pode perceber a luz e o som, é capaz de engolir, ter paladar, escolher uma posição predileta, registrar sensações e mensagens sensoriais. Ele dorme, sonha, acorda, boceja, esfrega os olhos, espreguiça-se, faz caretas, pisca, brinca com o cordão umbilical e com a placenta, chupa o dedão do pé, reconhece a voz materna e paterna, e escuta outros barulhos internos e externos. Reage com irritação quando se sente molestado e apresenta rudimentos de aprendizagem. William, 2010. Nesse percurso de conhecimento da vida intrauterina, destacamos os estudos da pesquisadora Marie-Claire Busnel, que apresenta várias pesquisas. Entre as suas pesquisas, quero enfatizar o trabalho com bebês que ela realizou e mostra que a comunicação da mãe com o bebê não acontece somente nos momentos da fala oral, que existe uma comunicação por fala silenciosa. Segundo Busnel, 2019, testamos 112 bebês entre 2 e 3 dias de vida, submetidos ao silêncio, fala dirigida ao bebê e comunicação silenciosa. O que é preciso observar nessa experiência é a variabilidade. Se o bebê antes estava calmo, ele vai ficar mais agitado. E se ele estava agitado, vai ficar calmo. E essa diferença é observada tanto em bebês intraútero como em bebês recém-nascidos. Para isso, Busnel teve que realizar uma outra experiência, no hospital com mãe no leito e o bebê no berço, distante da mãe. Foram feitas as mesmas solicitações da pesquisa anterior. Silêncio, comunicação verbal, seguida por silêncio e no final comunicação silenciosa. Observando a variação do batimentos cardíacos, podemos atestar que a comunicação por pensamento tem o mesmo efeito no bebê que a comunicação verbal. O que nós podemos dizer após 2 experiências é que, para grande surpresa, obtivemos os mesmos resultados com o recém-nascido, com a diferença que o bebê estava ao lado da mãe. Na clínica com o bebê, vários profissionais, entre eles o psicanalista, escutam esse bebê recém-nascido. Com os saberes desse bebê, antes mesmo do nascimento, existe a possibilidade do bebê se fazer escutar. Diante disso, impõe-se a reflexão. O bebê ainda recém-nascido é um sujeito que se dá escuta e não apenas a fala? Claro que sim. Reportando aos estudos de psicanalistas e outros profissionais, a língua falada é o recurso mais eficaz para expressão da linguagem e pode ser construída de diferentes formas sonoras. Mas é importante salientar que ela não é a única forma de expressão da linguagem do sujeito. Seus gestos, movimentos, expressões corporais compõem um sistema complexo de produção e expressão da linguagem. A linguagem é a condição para a construção da língua. O bebê também é dotado de um saber interpretativo. Eis a possibilidade da clínica psicanalítica na escuta desse bebê. Esse bebê é um sujeito que está ativo em termos de percepção. O que é percebido e aquilo que percebe são construções sustentadas pelo ato interpretativo da percepção. Esta construção se dá com o que consideramos ser o todo, naquele espaço e tempo, sujeito a todas as variações físicas e afetivas que possam participar e interferir na produção da interpretação perceptiva. Parlato Oliveira, 2019. Diante de pesquisas e atendimentos da demanda do bebê em clínicas, existe a vida intrauterina certamente. O que o embrião e depois o feto vive durante esses meses será memorizado e depois escrito. Através das percepções sensoriais, ele armazenará todas as informações que transitam pelo corpo materno e que lhe serão transmitidas. Ele as memorizará, classificará e categorizará. Esta memória fetal, que ainda não é organizada pela fala, restará escrita e viva, pronta a influenciá-lo toda a vida involuntariamente. Como não escutar a demanda dos bebês?
Diante de um quadro de pandemia, não devemos acolher essa demanda dos bebês órfãos? Esse bebê que apresenta uma comunicação silenciosa com sua mãe, como diz a pesquisadora Busnell, e com as percepções que apresenta na vida intrauterina e de recém-nascido na memória fetal, como ficará esse bebê com a perda da mãe? Decidimos por uma intervenção no campo de aplicação da psicanálise ao bebê, seja ele recém-nascido ou não, na qual a demanda se faz escutar, sendo essa fala, no sentido analítico do termo, sofrimento de fala, seja ela de corpo ou da alma. Ele é sofrimento simbólico, e a necessidade de fala é tão real que o corpo está à espera de uma organização, seu funcionamento e sua integridade. Essa fala é dirigida a quem pode, através do viés do sintoma, comparecer na condição do psicanalista, de estar presente na clínica psicanalítica com o bebê e na maternidade. Miriam Gescher, 2016. Muito obrigada. O micro está fechado, Betânia. Pois é, ele estava mutado aí. Gente, muito obrigada, Valesca. Parabéns, né? Daqui a pouco nós vamos conversar, né, sobre esses 2 artigos aí tão instigantes e tão contemporâneos e importantes. E agora nós vamos chamar a nossa última participante da mesa, que é a Kátia Reis. A Kátia está aí, Kátia? Sim, estou aqui. Oba, tá aí a Kátia. A Kátia é psicanalista, ela também é membro da formação permanente do Instituto Langage, integrante da clínica de bebês com seus pais, né, no Instituto Langage. Ela também é membro da La Cause de Bebê no Brasil, é pediatra do Hospital Materno Infantil de Brasília, especialista em saúde perinatal, educação e desenvolvimento do bebê na UNB, e ela tem pós-graduação em estudos observacionais psicoanalíticos na The Tavistock Portman and University of East London e na psicanálise pais-bebês na Psychotherapist School of Infant Mental Health em Londres. Então, a palavra está com você, Kátia. Muito obrigada por sua participação. Obrigada. Muito obrigada pela alegria de poder estar aqui junto de todos, compartilhando as pesquisas e a clínica em torno do bebê. Deixa eu entrar aqui. Você quer compartilhar a tela? Vou compartilhar. Tá. Só um minuto que eu sou meio dinossaurica nisso. PowerPoint, bota em modo apresentação. Aqui? Isso. Tudo bem. Aqui, toca aí. Bota em modo Isso, deu certo. Aí, modo apresentação. Pronto, pode começar. Perfeito. Às vezes é mais difícil isso do que fazer o trabalho e apresentar. Eu nem sei como é que eu consegui. Mas você está de parabéns, está ótimo aí, certinho. Obrigada. Deixa eu começar. Bem, deixa eu voltar. A primeira tela, peraí. A seta para cima. É aqui? Não, tá errado. Aqui. Aqui. Bem, hoje eu vou falar sobre o uso de recursos tecnológicos, novos espaços e possibilidades no trabalho psicanalítico com crianças. Pedro me foi trazido por sua mãe, Carla, apavorada que ele fosse autista. No cerne de suas preocupações estavam suas explosões agressivas, crises inconsoláveis de choro e gritos e também baixa tolerância a frustrações. Um mês antes,
Só um instante, eu acho que está adiantado. Tá, não. Tá tudo ok, cara. Tá certo, tá certinho. Tá Pode certinho? avançar aí que tá ótimo. No cerne de sua preocupação estavam suas explosões agressivas, crises inconsoláveis de choro e gritos, e também baixa tolerância a frustrações. Um mês antes, Carla levou Pedro ao pediatra pela suspeita de autismo levantada por seu irmão, e este deu o diagnóstico de autismo após alguns minutos do início da consulta. Meu mundo desabou, disse Carla. Carla disse que nunca havia observado nada de errado com Pedro e que nem mesmo na escola havia qualquer queixa sobre seu comportamento. Após o diagnóstico, ela passou a se preocupar com qualquer sinal que sugerisse autismo. Diz que ele fala pouco, baixinho e com ecolarias. Relata também que Pedro não tem muitas crianças como amigos, por estar sempre cercado de adultos. Uma vez só, senão a de baixo. Aqui? É. Aqui. Foram 3 sessões no consultório. A primeira com Pedro e sua mãe, as outras 2 com ele e seus pais. 2 semanas depois, após as 2 primeiras sessões, a pandemia do coronavírus nos obrigou a cumprir isolamento social, interrompendo os atendimentos presenciais. Carla mostrou-se muito ansiosa e desejava continuar as sessões. Discutimos a questão e concordamos em realizá-las remotamente. Destaco que, embora a demanda dos pais fosse a preocupação com o provável autismo do filho, a discussão sobre autismo está fora do escopo desse trabalho. Pedro é um menino de 3 anos, filho e neto único. Sua mãe, Carla, tem 41 anos e é profissional de saúde, mas estava em casa, afastada de suas atividades para cuidar de Pedro. O pai, Beto, tem 48 anos e é funcionário público. Carla relata que voltou a trabalhar com Pedro quando Pedro tinha 50 dias de idade. Na sua ausência, Pedro ficava aos cuidados dos avós maternos e paternos. Carla diz: cada um quer educar Pedro do seu jeito. Se sente muito criticada por todos, principalmente pela sogra, que a faz se sentir nunca boa o suficiente, nem como mãe, nem como esposa. Carla e Pedro sempre foram muito ligados. Meu grude, diz ela. Recentemente ela notou mudanças. De menino dócil, passou a se rebelar, com crises de agitação, choro e agressões. A relação entre eles estava difícil. Não sabia mais como responder às suas demandas. Não conseguia lê-lo. O mesmo se passava na relação com o pai, agravada ainda mais pelo temperamento dele. Sem muita paciência para lidar com Pedro, diz Carla. Observo essa agora, a primeira sessão no consultório com Pedro e sua mãe. Observo Pedro andando distraído pela sala, mexendo em tudo, mas sem se deter em nada. Ele parece simpatizar comigo e me olha com atenção quando lhe falo. Fisgada por sua andança na sala, os rastros do seu ir e vir me convocam a segui-lo. Procurei uma deixa para me juntar a ele, e essa surgiu quando começou a empurrar uma bola enorme azul de ginástica. Digo-lhe: ela é pesada, não é? Vamos empurrar juntos? Ele sorri e aceita. Primeiro empurramos a bola juntos, depois mudo o jogo para bater na bola. Depois grito: ei! Quando paro. Pedro gosta e repete o meu grito. Ficamos brincando de parou, voltou, batendo na bola sob meu comando. Quando paro, ele me olha nos olhos e, expectante, desejando mais. Assim ficamos brincando por um bom tempo. Carla nos olha animada, nos olha sorrindo calada. Convido-a para a brincadeira, mas ela prefere só olhar. Propus batermos na bola e gritarmos juntos, e ela risca um grito tímido. Digo: ei, Pedro, parece que você grita mais alto que sua mãe. Ele olha para ela e, desafiante, dá vários gritos, provocando gargalhadas. Seguimos no jogo com a bola e deixo o Pedro no comando. Ele se empolga e, excitado pelo jogo, começa a bater na bola sem paradas. Assumo gentilmente o comando novamente e vou diminuindo minha voz e a intensidade que bato na bola, dando ritmo e alternância à brincadeira. Pedro me segue sem hesitar. Carla fala do medo de Pedro ser autista quando a sessão já findava. Digo-lhe que não importa diagnósticos, e que o mais importante no meu trabalho com Pedro é buscar entender o que está acontecendo com ele e como podemos ajudá-lo. Convocado pela fala da mãe, convido Pedro a brincar de cavalinho. Ele topa e vou trotando pela sala com ele nas minhas costas. De repente, paro em frente ao espelho e pergunto: quem é esse menino aqui? É o Pedro, responde sem hesitar, sorrindo. Repito, quem é esse menino lindo nas minhas costas? Pedro, diz ele. Confirmo, é isso aí, você é o Pedro.
Vou até Carla e pergunto ao Pedro se ele quer trotar com a sua mãe. Ele sorri e acena concordando. Coloco nas costas de Carla e sigo no seu trotar até chegar em frente ao espelho. Pergunto, quem é esse menino aqui? É o Pedro, responde ele. É o Pedro nas costas da mamãe, digo. E Carla sorri. Observei que em nenhum momento da sessão houve ecolarias. Agora, a segunda sessão no consultório com Pedro e seus pais. Pedro chega agitado, ansioso, repetindo algumas vezes a última palavra que o pai falava. Vai direto para a bola e começa a bater e gritar. Junto-me a ele e repito o nosso jogo da sessão anterior. Reparo que não há prazer no seu semblante, mostrando ansiedade angustiante. Insisto no jogo de siga o chefe com um comando para e volta e Pedro se acalma um pouco. Ilustra a ilusão de onipotência e angústia de Pedro na cena a seguir. Pedro está em pé ao lado do pai, que está sentado no tapete. Ele abraça o pai pelas costas e tenta montar nele. O pai sorri. Pedro vem para a frente do pai e o abraça. Pedro tenta escalar no pai e esse reage gentilmente. Devagar, Pedro. Pedro, contrariado, empurra o pai no chão com o peso do seu corpo. O pai, muito sério, se deixa cair. Depois ele levanta o tronco com Pedro abraçado a ele. Pedro o derruba de novo e ele, novamente, se levanta abraçado a ele. Falo, Pedro, você é muito forte. Derruba até o papai, mas seu papai é muito mais forte. Ele consegue segurar você, não é, papai? A sessão estava terminando quando Pedro, nos braços do pai, de repente dá um tapa no seu rosto. Carla diz, não pode bater no papai, Pedro. Pedro, lívido e assustado, encara seu pai, calado. Carla pede novamente que Pedro se desculpe, mas ele segue impávido e rígido encarando Beto. O pai diz que nunca pediu a Pedro que se desculpasse após suas agressões. Silêncio por alguns segundos, digo que está na hora do tchau. Pedro, espero te ver de novo para brincarmos juntos, ok? Pedro de repente reage como se acordasse, abre os braços, junta as cabeças dos seus pais num abraço emocionante. Nesses encontros iniciais, observo que a dinâmica familiar está desregulada, fora de sintonia. Os pais de Pedro, cheios de angústia e medo, deslocados na sua parentalidade, e Pedro, solitário, sem um suporte continente dos pais. A proposta de atendimento psicanalítico remoto dessa família foi inédita e inesperada. Érica Parlato, 2019, relata que, abre aspas, o bebê convoca e provoca o outro para falar. Nesse jogo, o outro, para além do reconhecimento, antecipa no bebê o interlocutor capaz de estabelecer um diálogo. Ao falar dele, por ele e com ele, este outro convoca este bebê a ocupar um lugar no jogo intersubjetivo que ocorre entre eles. Fecha aspas. Pedro estava sofrendo, sofrimento de palavras e atitudes que dessem sentido ao turbilhão de emoções e sentimentos que o carregavam. Seu sofrimento se expressava na sua baixa tolerância à frustração, na sua desregulação emocional. Sua voz baixinha e infantilizada se transformava num chamado desesperado de gritos e choro. Foi a escuta da mensagem de Pedro como discurso do seu sofrimento que me moveu a aceitar o desafio desse atendimento remoto e inédito. Foi uma aposta ética que eu, uma vez tendo escutado e reconhecido sua mensagem, não poderia mais recusar este lugar a que havia sido convocada. Destaco aqui que a supervisão do meu trabalho por profissional qualificado tem sido de fundamental importância por proporcionar um espaço reflexivo, um holding do que era percebido e interpretado nas sessões analíticas. Início das sessões remotas. Iniciei meu trabalho remoto com Pedro e seus pais em março de 2020. Os pais estavam pontualmente presentes com ele em todas as sessões. Somente a primeira sessão foi na sala de casa. Todas as outras foram no quarto de Pedro, lugar escolhido pelos pais. Eles usaram o celular nas sessões pela facilidade de acompanhar as mudanças de posição de Pedro. A primeira sessão foi intensa, marcando um reempoderamento do pai na sua função paterna. Pedro estava contente, mostrando seus brinquedos para mim e, sem querer, derrubou o celular. O pai reclamou e Pedro começou a chorar bem alto. Beto tentou consolá-lo sem êxito. Pedi a Beto que o abraçasse firme e que lhe falasse, consolando. Pedro chorou até dormir nos braços do pai. Beto chorou e falou comovido. Eu não sabia que eu podia consolar meu filho com um abraço. Eu achei que já tinha perdido meu filho, mas agora eu o reencontrei. Na sessão seguinte, o clima era de alegria e gratidão dos pais, abre aspas,
por terem seu filho de volta, fecha aspas. Pedro, saltitante e brincalhão, em várias ocasiões, foi até o pai e o abraçou. A partir desse dia, as cenas de beijos e abraços de Pedro nos pais se tornaram usuais. A brincadeira significante com a bola na primeira sessão no consultório foi ensinada muitas vezes nas sessões remotas. Ela marcou a relação transferencial de Pedro comigo e o ajudava a regular suas emoções, dando ritmo e registro ao seu expressar-se. No comando das sessões, era ele quem escolhia os brinquedos, os jogos e com quem queria brincar. Desde o início, Pedro se apropriou do espaço terapêutico, demandando minha atenção exclusiva para ele, e sempre dava um jeito de reclamar e retomar o seu lugar quando invadiam o seu espaço. Os pais também demandavam minha escuta, e o desafio constante era manter a primazia do atendimento de Pedro, buscando formas criativas de trazê-lo de volta à cena. Quando Pedro saía, eu apontava para a intencionalidade do seu gesto e, em outras ocasiões, a sua simpatia. Vocês notaram que o Pedro saiu para deixar vocês mais à vontade para falar? Eu não sei fazer comidinha de mãe. Essa fala de Carla ilustra sua insegurança como mãe, frequentemente referindo a si mesma como uma mãe não boa o suficiente. Posteriormente, ela encontrou uma forma de brincar prazerosamente com Pedro, fazendo bolos e pães de queijo. Ela relatava esses encontros culinários com prazer e alegria genuínos. Em uma ocasião, Carla trouxe à tona o fantasma do autismo. Ela abriu a sessão reclamando que tinha tido um dia terrível com Pedro, que ele estava agitado, bateu nela, chorou e gritou muito. Está muito difícil para mim. Desde o diagnóstico do Pedro, que eu estou fazendo luto. Não sei como lidar com ele. Pergunto, você está fazendo luto de quem? Olhe para o seu lado, o que você vê? Ela responde, é o Pedro. Digo, é o Pedro, seu filho que está aí do seu lado, um menino muito inteligente, muito vivo. Aconteceu algo diferente hoje? Carla responde, eu hoje passei o dia muito ocupada e ele ficou atrás de mim o tempo todo falando, eu estou aqui, eu estou aqui. Oportuno relatar neste ponto que, após alguns meses, os pais revelaram que ambos estavam em uso de antidepressivos. Pedro florescia a cada sessão, cantava, dançava, ensaiava poses de yoga, criava canções. Era ele quem escolhia os brinquedos e os animava para contar do seu dia, dos seus afetos, emoções e do seu sofrimento. Num dia, seu pai era um herói, no outro, sua mãe um dinossauro amedrontador. Às vezes, seus pais eram gigantes, em outras, ele tomava esse lugar. No meu trabalho, busquei não somente interpretar o que Pedro ensinava. Pedro buscava um outro que acusasse a recepção e o reconhecimento das suas demandas pulsionais, uma demanda de vida. Marie Couvert, 2020. Busquei escutá-lo, identificando e valorizando o traço que o animava, para fazer circular o pulsional e deixá-lo percorrer seus caminhos. De grande importância nas sessões era manter o foco nos interesses do Pedro, no prazer compartilhado nas trocas, jogos e brincadeira das sessões. Pedro se mostrava cada dia mais apegado ao pai, gostava de imitá-lo e o abraçava por qualquer motivo. O relacionamento entre eles florescia e Beto frequentemente se juntava a Pedro nas suas brincadeiras, expandia o brincar, criava oportunidades para ele se exibir. Ele diz que numa noite Pedro o acordou só para ele pedir um abraço e dizer que o amava. O prazer dos pais com as produções de Pedro era contagiante. Pequenas coisas do seu dia a dia, frases, gestos, tudo era relatado com alegria genuína por eles. Ao longo do ano, aconteceram vários incidentes que seriam potencialmente desorganizadores de Pedro. Por exemplo, um acidente grave com o pai que o levou a ficar hospitalizado por 2 dias. Carla acalmou Pedro, dando-lhe escuta, espaço e amparo ao seu sofrimento. Ela me enviou um áudio emocionado compartilhando sua experiência de acolhimento da dor de Pedro. Discussão. O isolamento social trazido pela pandemia mudou a vida de todos. Para sobrevivermos, tivemos que nos reinventar, nos adaptar a essa nova realidade. Como seres comunicantes que somos, precisávamos de ferramentas que possibilitassem um certo contínuo de nossas vidas, para mantermos nossas relações sociais, de trabalho e familiares. O uso de recursos tecnológicos cumpriu esse papel ao possibilitar a comunicação de forma remota entre as pessoas. O analista, na sua escuta da criança, funciona como espaço continente contido,
preconizado pelo Bion, 1962 a 1962b, relatado por Bion, possibilitando uma experiência emocional transformativa, onde a criança pode ser vista, compreendida e amparada nas suas demandas. Pedro mudou ao longo do ano. De menino grude da mãe, foi se tornando independente, capaz de construir e nomear seu próprio espaço, a casa de Pedro, como ele gostava de afirmar. Nela só entravam seus afetos e sabia reclamar quando se sentia invadido. As demandas de Pedro pareciam ser percebidas por seus pais como um comportamento a ser suprido e ou modificado, mas para Pedro elas eram um sintoma de que algo não ia bem com ele. O espaço analítico possibilitou a ressignificação dos conflitos que emergiam nas sessões e a expressão desses de outras formas, que gerassem menos sofrimento entre eles. O atendimento psicanalítico remoto, com a ajuda do recurso da tela, exige criatividade para nos reinventarmos nesse novo espaço virtual real. O uso inédito da tela coloca-nos numa posição de observar e sermos observados pela criança. E aqui o analista está dentro de um quadro diferente, se movendo quando convocado, uma sintonia fina com os movimentos de Pedro no seu desejo de se exibir. Nas sessões, Pedro tem a possibilidade de sair, de mudar sua posição quando assim o desejar. Ele pode dar as costas para mim e até dar um corte na sessão. A escuta, as palavras e a postura psicanalista do analista fez, às vezes, de um espaço terapêutico continente, Bion, 1962A, 1963B. Um hold, Winnicott, 1958, para todos. Possibilitou-se, assim, a estruturação de um espaço psíquico onde Pedro pudesse se sentir seguro e capaz de se amostrar para os pais, buscando trazer de volta seu amor e atenção. O isolamento social imposto pela pandemia, aliado com o trabalho psicanalítico, propiciou a Pedro e sua família uma oportunidade ímpar de convivência íntima e de processar seus conflitos, medos e expectativas. Nas sessões se expuseram as feridas narcísicas dos pais, as demandas pulsionais de Pedro puderam ser escutadas, as funções parentais ressignificadas. Quando iniciei o atendimento remotamente, eu fiz como a única opção para não interromper o atendimento. Após mais de um ano de trabalho, mesmo sendo possível o retorno às sessões presenciais, a família optou pela continuidade por via remota, o que aceitei prontamente. A entrada na casa de Pedro acontece em tempo real, e quando a sessão termina, há um contínuo precioso dos efeitos do que ali foi processado e ressignificado entre eles. O fortalecimento do traço libidinal entre eles cresceu, e assim, reanimados, puderam descobrir o prazer de estarem juntos. Para concluir, o meu objetivo aqui foi apresentar novas possibilidades no trabalho psicanalítico com crianças à luz de um caso clínico, resultado de atendimentos remotos através do uso de recursos tecnológicos. O caso aqui relatado coloca em perspectiva a abertura de novos espaços para a clínica psicanalítica da criança. Observou-se que, mesmo com atendimento remoto, foi possível manter o framework psicanalítico. O espaço real virtual construído nas sessões se mostrou suficiente para o holding da analista e da criança com seus pais e também para as intervenções terapêuticas. Preservou-se no setting a condição subjetiva da criança, se mostrando nas suas produções linguageiras multimodais e a sua escuta psicanalítica, promovendo assim a emergência das demandas da própria criança e de seus pais. Os bons resultados observados nesse caso clínico indicam que, muito mais que um espaço temporário, o atendimento psicanalítico remoto de criança, junto com seus pais, com o recurso de tecnologias, pode ser uma escolha, uma opção que veio para ficar. No meu trabalho analítico com essa família, apostei na transferência que se estabeleceu entre mim e Pedro e também com seus pais. Eu nada sabia e ainda não sei como Pedro realmente é, mas, escutando atentamente nos nossos encontros semanais, ouvi seu desejo, suas demandas de se mostrar como sujeito vivo e capaz. Para concluir, cito Zegé, 2016. Nunca podemos prever aquilo que uma criança se tornará. Me recuso com firmeza.
dessa terrível causalidade que parecemos querer nos impor, de acordo com a qual uma criança que começou mal é o futuro delinquente. Penso que a única coisa que podemos prever é que nós seremos surpreendidos, que uma criança com dificuldade, até mesmo traumatizada, pode retomar seu desenvolvimento, às vezes mesmo abrir para resiliar seu contrato com o passado infeliz, mas graças ao seu entorno, não ao rótulo e à repressão. Se é verdade que os homens vivem um mundo de palavras, eles podem agir sobre as situações que eles fabricam. Temos os meios para acolher diferentemente nossos pequenos e de preparar, assim, um outro futuro. Muito obrigada. Muito obrigada, Kátia. Emocionante, né? Esse relato, esse caso, eu acho que todos devem ter ficado comovidos, né? Com a reação da criança e a forma como você lidou com isso e como essa criança saiu, né? Ela se ressurgiu, não é? A partir desses encontros com você, sempre agregados também, né? Aos pais e como que isso muda mesmo a vida das pessoas. E online ou presencial, essa intersubjetividade aconteceu, não é? Eu acho que essa troca intersubjetiva é que é a grande questão, né? Que você conseguiu aí, com toda a sua competência, promover, né? Entre todos aí que estavam envolvidos. Então, gente, agora nós temos um tempinho aqui. Então, já chegaram aqui, viu? Acho que vocês devem estar acompanhando. Elogios para Denise, para Kátia, para Valesca, todos os que estão aí assistindo estão muito assim, emocionados e se envolvendo muito, né, com as palestras e fazendo grandes elogios aqui, só transmitindo aqui para vocês, depois vocês entram aí no chat e dão uma olhadinha, né? Então, agora, deixa eu olhar aqui se alguém quer fazer alguma pergunta. Olha, que trabalhos sensíveis a partir do olhar atento às crianças pequenas, todas as pessoas aqui, parabéns, Kátia. Parabéns, Denise, tem parabéns para Valesca também, Denise, Valesca e Kátia, parabéns, a Vera. Então, tem muitos comentários aqui, todos muito elogiosos e com razão, né? 3 trabalhos assim magníficos que serão publicados pelo Instituto Langage e que avisando também que essas apresentações vão estar disponíveis no canal do YouTube do Instituto Langage. Então, quem quiser assistir novamente ou recomendar, né, para pessoas que vocês achem que possam se interessar, é só entrar lá no YouTube do Instituto Langage. Então, Betânia, eu acho queria que tem uma pessoa que levantou a mão ali, Arlete. Ah, que ótimo! Então, a Arlete, acho melhor as pessoas podem fazer a pergunta, Érica? Claro, pode. Tá, porque às vezes o sistema é de digitar, não é? Então, Arlete, a palavra é sua. Ei, bom dia! Bom dia, um bom prazer dia, Arlete. estar com vocês. E agradecer aí que eu consegui entrar rapidamente na produção de vocês, dizer que estou encantada, não conhecia toda essa produção, conheço uma das pessoas que apresentou, e eu queria trazer uma questão para a gente pensar, né? Pensar com relação a essa sensibilidade da Kátia, no que a Denise colocou, que eu achei super interessante, e trazer isso para o espaço da creche. A gente está falando da criança, que eu acho ótimo, esse bebê, essa escuta, mas e a escuta do educador, do mediador, da creche, do professor, né? Daquele educador que está lá, que está se vendo desesperado diante dessa nova tecnologia, dos diretores de creche. E agora, o que nós vamos fazer diante dessa paralisação? E eu sinto, né, assim, desculpa, com alguma experiência que eu tenho de lidar com os educadores,
que muitas vezes eles precisam ser acolhidos nas suas dúvidas, nas suas incertezas, até diante dessa criança, diante desse bebê, né, principalmente nessa pandemia. Como que eu me coloco, o que eu faço, o que eu sinto, sabe? Eu acho que a gente tinha que abrir um espaço e chamar, num trabalho multidisciplinar, né, ou transdisciplinar, esses educadores para serem acolhidos, não é? Com essa sensibilidade toda que vocês têm informado todos esses trabalhos e apresentado para a gente. Alguma das três, ou a Érica, quer responder a Arlete? Arlete, você é da onde? Eu sou do Rio de Janeiro. Ah, que ótimo! Transito entre Rio, Uruguai e Brasília. Nossa, então é internacional, super transdisciplinar em termos geográficos. Eu tive a oportunidade de estar com o querido e saudoso Vitor Guerra, que é analista, e tive algumas experiências, um contato muito, muito rico. Ótimo. Seja bem-vinda, Arlete. Acho que se as meninas permitirem aí, falar um pouquinho, nós somos totalmente favoráveis a dialogar com todas as áreas, né? Então, essa é a proposta transdisciplinar do Instituto Langage. Na verdade, a gente tem uma proximidade aí com a medicina, né? Por conta da Faculdade de Medicina da UFMG, talvez, né? Então a gente já tem um acesso muito fácil aos profissionais da área da saúde, mas seria ótimo também estreitar aí, né, com os profissionais da área da educação, né? Já tem projetos em algumas cidades, estou pensando no sul do Brasil, onde eu dou supervisão para grupos, equipes, instituições, em que já tem essa aproximação, né, com a educação, mas eu sou totalmente favorável a estreitá-la, né? A gente sabe, a Ilka também trabalha bastante com a gente aqui em parceria, lá da Federal de Juiz de Fora, e tem todo um trabalho com creche, a gente vê aí atualmente com a pandemia menos, né? Mas a gente sabe que fora do contexto pandemia, as crianças passam longas horas do dia na creche, né? Então elas têm aí esses cuidadores privilegiados que também, né, merecem estar sendo colocados aí frente às atualidades, bem informados e podendo contribuir, né, ao que a gente tem de conhecimento científico com quem está lá no terreno, na linha de frente, né? Então fica aí a nossa total disponibilidade para dialogar de forma mais próxima com a educação também, com certeza. Obrigada de ter vindo estar conosco aqui hoje na jornada. Devolvo a palavra, Betânia, senão eu falo demais. Não, está ótimo. Eu queria saber, e eu sou testemunha, né, dessa transdisciplinaridade, porque eu sou da área da música e estou aqui, né? Então, ilustra aí bem essa fala da Érica. A Kátia, a Denise ou a Valesca, vocês gostariam de falar alguma coisa sobre essa questão colocada pela Arlete? Eu acho que a Érica já colocou bem a importância, né, desse diálogo transdisciplinar, já foi bem colocado. E obrigada pela participação, Arlete, é um prazer te ver aqui. Isso, obrigada, Arlete, obrigada, Kátia. Alguém mais quer perguntar alguma outra coisa ou fazer alguma colocação? Se quiser levantar a mãozinha, eu não sei se eu vou enxergar daqui, mas aí a Érica pode ser que esteja vendo. Todo mundo vai ajudando, tem toda uma equipe aqui na retaguarda, Betânia, a gente faz junto, tudo no Langage é feito assim. Eu queria fazer uma colocação. Falando, claro. Isso, Kátia. Eu queria dizer, falar da importância desse trabalho, da divulgação de que é possível fazer um trabalho usando os recursos tecnológicos, e que o uso das telas não é esse bicho-papão, como é dito e espalhado aí nos 4 cantos do mundo. Eu acho que esse trabalho sensível apresentado pela Denise mostra, assim, de forma bem utilizando de pesquisas, de forma muito clara, que não é porque está usando que a criança está usando as telas, usando iPad, computadores e celulares numa mais tenra idade,
que elas vão ficar mais burras, ou que isso vai atrapalhar no relacionamento dela na constituição psíquica, no relacionamento dela com as pessoas, e até mesmo no desenvolvimento como um todo, certo? Eu gosto de dizer que uma criança sozinha, num computador, ou num celular, ou de frente às telas, é uma criança sozinha, certo? Cadê a responsabilidade dos cuidadores dessa criança? Então, voltar a responsabilidade para quem oferece os recursos tecnológicos, para que isso possa ser explorado de uma forma positiva, até mesmo educativa, né? Como foi mostrado aí pela Denise, que os autistas, né? As crianças autistas podem se beneficiar disso. Então, eu acho muito importante essa discussão para trazer para a mesa isso, para todos os profissionais que trabalham com a criança, seja na educação, na saúde, em todas as áreas, né? Para que isso fique claro e que possa ser utilizado de forma positiva. Porque se as crianças com essa pandemia que estão mais isoladas, você pode fazer intervenções em qualquer lugar do mundo, no Japão, na China, desde que você fale japonês, chinês, né? Você pode ser acessado, o seu trabalho pode ser feito com as famílias, com as crianças. Olha, Kátia, acho que tem uma última questão aí pelo tempo, Betânia. É a Janaína, né? Obrigada, Kátia. Janaína, sua vez. Ainda com a Janaína a gente encerra, né, Érica? Porque a gente tem outra mesa às 10h30. Aí, Janaína, a palavra é com você. Muito obrigada. Bom dia para todos. Eu sou Janaína, sou pedagoga, atualmente estudante também de psicologia. Conheço o Instituto Langage há pouquíssimo tempo, mas assim muito encantada com as propostas e as discussões. E a de hoje eu queria apenas partilhar a título de corroborar, né, com as ideias trazidas, de que durante a pandemia, no chão da escola, a minha experiência na escola pública e privada, mas o ano passado eu estava exclusivamente na escola privada, com bebês e com crianças da primeira infância. E foi uma experiência em que a gente sentou muito em equipe, a gente conversou, de forma remota, inicialmente, entre nós adultos desse coletivo, e decidimos seguir no formato remoto. Conversamos com as famílias, desenvolvemos propostas de trabalhos, assim, frio na barriga, todo minuto, desafio. Eu era muito contra isso, e eu estava na gestão pedagógica, e buscamos, lemos e apostamos numa coisa. Nós só temos as telas, e o único modo da gente estabelecer uma conversa, um diálogo e uma escuta vai ser pelas telas. Vamos apostar nisso e vamos observar. A gente não pode deixar de continuar olhando para as nossas crianças. E nós apostamos nisso e vivemos momentos muito bons, desafiadores, e que sim, de fato, concordo, né, que essa é uma prática que vem para ficar. E concordo também que nós, adultos de referência da criança, precisamos estar de olhos abertos para elas, seja no ambiente físico, seja no ambiente remoto, que elas não estejam sozinhas, que nós estejamos com elas, e dá muito certo. Obrigada, Janaína. De onde você é, Janaína? Abra o microfone, Janaína, acho que você fechou. Recife, Pernambuco. Recife. Muito obrigada, Janaína. É bom saber, né, de onde as pessoas são, porque a gente vê que tem pessoas aqui de vários lugares do Brasil. E a Arlete é de vários lugares, né? A Arlete está em 3 lugares. E, Betânia, mais uma prova, né, dos pontos positivos da tela. Exatamente. Se fizéssemos a nossa jornada em São Paulo, onde é a sede, né, física do Instituto Langage, talvez não teríamos 147 pessoas conectadas de lugares tão distantes do Brasil e fora do Brasil. Então, exatamente. Eu acho que essa mesa fala muito disso, né, Betânia? Da atualidade, do quanto o nosso olhar, né, vai ter que se aprofundar em relação à questão da tela. Né? A gente não pode mais fazer uma
fala rasante, né, de que ser tela é ruim, né? Então, muito aconteceu, muito, por causa da pandemia aí, nos últimos 18 meses, mas é algo que mesmo antes da pandemia a gente já estava pensando, né? Denise está se dedicando a esse tema há muito tempo, né? Então, eu acho que de forma mais consistente a gente poder pensar, né, em relação aos vantagens e desvantagens, benefícios e não benefícios, como tem em qualquer situação da vida, né? E a gente poder lidar com a situação do momento de forma contemporânea. Muito obrigada, Betânia Parisi, pela organização aí dessa mesa, pela brilhante coordenação, estamos no tempo, agradeço a parceria contínua, morrendo de saudade. E eu que agradeço. E fico muito feliz em poder participar e estar sempre escutando, né, esse conhecimento que vem da psicanálise e como que esse conhecimento ilumina a nossa prática pedagógica, não é? Eu acho que essa transdisciplinaridade ela tem sido vivida por nós, né, no Instituto Langage, nas universidades federais e Universidade de Paris, e a gente sente como isso é tão orgânico, a gente não consegue trabalhar de outra forma, porque eu acho que essa é a melhor forma, né? A gente está sempre em contato com as diversas áreas do conhecimento e trazer esse conhecimento para a nossa área, né? Então, agradeço, parabenizo as três, né, que apresentaram trabalhos brilhantes, e muito obrigada, Érica, pelo convite. Sim, eu que agradeço.